Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 5h35, está na hora da nossa entrevista ao vivo aqui no Band News Minas, segunda edição. Vamos falar sobre a recomendação, feita pela Defensoria Pública aqui de Minas Gerais de suspender, imediatamente o programa de escolas cívico-militares aqui no estado. A medida cita diversos vícios de legalidade e inconstitucionalidade em relação ao modelo de gestão escolar híbrida, que confere funções pedagógicas e administrativas a militares. Recentemente, o Tribunal de Contas aqui de Minas já havia confirmado a suspensão do programa, que abrange 9 escolas estaduais. Para conversar com a gente sobre este assunto, está conosco ao vivo em imagens, para quem nos acompanha em nossa live no YouTube, o defensor público Dr. Paulo César Azevedo de Almeida, que está à frente do CETUC, que é a Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva da Defensoria Pública aqui de Minas. Dr. Paulo César, é um prazer tê-lo aqui na Band News. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Patrick. Boa tarde. É sempre um prazer atender aos pedidos de vocês e também uma boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Band News. Doutor Paulo, explica pra gente, como é que é essa recomendação, o porquê, desta recomendação, o que a Defensoria identificou aí de ilegalidades, desta ação aí do governo do estado. O que o senhor pode dizer pra gente, por favor? Bom, a Defensoria Pública ela tomou conhecimento a respeito do programa de expansão das escolas cívico-militares no estado de Minas Gerais em meados de julho de 2025 e a partir desse momento nós passamos a apurar o memorando da Secretaria Estadual de Educação que edificou esse programa. E aí, a partir das primeiras impressões, nós já notamos uma inconstitucionalidade formal dessa iniciativa. E para explicar o que é isso, a inconstitucionalidade formal ela é um vício de desconformidade de um programa, de uma política pública em relação ao que estatui a Constituição, e a própria Constituição Federal ela prevê que as diretrizes e bases da educação elas são normatizadas por uma norma federal. E na norma federal, que é a Lei 9394 de 96, não existe previsão de gestão compartilhada, gestão híbrida, cívico-militar de escolas. Existe as escolas, as instituições de ensino e, excepcionalmente, algumas instituições de ensino militares, que são focadas no ensino para as carreiras militares, que têm um regime de hierarquia e disciplina diferenciados, focados no ensino militar. As instituições civis de educação, elas partem do pressuposto de uma construção escolar e de educação focada na gestão democrática da educação e na valorização dos profissionais da educação. Não existe a previsão de participação de profissionais militares e da segurança pública nessa gestão escolar. Então, primeiro, essa norma, essa edificação, essa construção do programa de escolas cívico-militares, ela desrespeita a divisão de atribuições legislativas entre União, Estados e municípios e, para além disso, ela é construída a partir de um memorando, de um ato administrativo sem suporte legal. Então não houve um debate democrático na Assembleia Legislativa de Minas Gerais a respeito dessa política pública. Então são dois vícios de inconstitucionalidade formal. Mas para além disso também existem vícios de inconstitucionalidade material, porque a Constituição também prevê que dentre as diretrizes da educação está a gestão democrática e também a valorização dos profissionais da educação. Quando você terceiriza funções pedagógicas, funções de gestão a profissionais que não são capacitados para a educação, que são alheios à educação, que vêm de carreiras militares, você desvaloriza a capacidade técnica daqueles professores, dos gestores da educação, e você também coloca agentes que não pertencem à comunidade escolar. A comunidade escolar é composta pelos professores, pelos alunos, pelas famílias, e dentre essa comunidade não estão os profissionais militares. Você esvazia, então,
um debate que pode ser feito e que deve ser feito primariamente nessa comunidade, para que eles busquem as soluções dialogadas e consensuais para os seus conflitos. Mas é importante frisar desde logo que a recomendação da Defensoria Pública não diz que militares ou que forças de segurança pública não podem ser convocados para atender demandas que envolvam questões de segurança pública e de violência dentro das escolas. Se houver uma questão de ordem pública, de risco ao patrimônio, de risco à vida dentro das escolas, obviamente que esses profissionais vão ser convocados para atuar, para cumprir as suas funções constitucionais. Mas essa convocação ela deve ser pontual. A presença de militares permanentemente na escola é que é incompatível com a Constituição e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O senhor acredita também que com essa possível mudança, como o senhor disse agora há pouco, né, da questão da desvalorização da categoria, né, possivelmente a gente caminharia para o fim de concursos públicos na área de educação, pelo menos aqui no Estado? Justamente, a lei estadual 15.293 de 2004, ela estabelece as carreiras da educação estadual e prevê, inclusive, não só o concurso público, mas rigores quanto ao currículo desses candidatos, né? E isso também é previsto no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases. Então, se exige capacitação para o exercício dessas atividades pedagógicas e educacionais. Então, quando você traz agentes não concursados de forças militares para desempenhar funções que são confiadas a agentes da educação, primeiro, você desvaloriza a formação de professores, professoras e outros agentes típicos das escolas e você burla a regra do concurso público. Você prestigia terceiros que não são capacitados, que não cumprem com esses requisitos curriculares para desempenhar funções que são típicas da educação, inclusive interlocução com a comunidade, interlocução com a família, construção de um currículo que propicie o desenvolvimento pleno da criança, o seu engajamento nas atividades escolares, uma disciplina que seja conformada pelo respeito ao professor, pelo respeito aos colegas, pela construção de um ambiente de paz, de combate ao bullying, enfim, tudo isso já é uma capacitação e uma formação que é típica dos profissionais da educação. Confiar essas questões que podem ser resolvidas internamente e por profissionais habilitados para tanto a uma terceira carreira é desvalorizar os profissionais da educação que têm formação para exercer essas tarefas. Ô, doutor Paulo, e agora, né, tendo em vista essa recomendação, quais são as próximas medidas, né? O governo aí mudou o secretário, inclusive, o novo secretário falou que vai retomar, né, essa discussão de colocar a escola cívico-militar aqui em algumas, né, unidades aqui de ensino do Estado. Qual que é o próximo passo? É oferecer isso aí? O Ministério Público está junto com vocês? Como é que funciona essa parte aí? Bom, a Defensoria Pública, ela sempre quando vai atuar a respeito de alguma política pública, ela tem por dever funcional buscar antes a resolução consensual desse conflito. Então, a partir do momento que nós identificamos esses vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, nossa primeira postura foi estabelecer esse contato com a Secretaria de Educação, encaminhando essa recomendação com as análises técnicas e jurídicas feitas pela Defensoria Pública para as considerações do Estado. E aí a gente conferiu um prazo de 10 dias, dado o acelerado trâmite do programa que foi estabelecido pelo governo do Estado, para que eles nos respondessem, inclusive com algumas informações complementares sobre o que subsidiou a construção dessa política pública, quais foram os dados técnicos científicos que embasaram esse memorando que foi expedido pela Secretaria, e aí nós, inclusive, abrimos o espaço para que haja um diálogo, né? uma reunião para discutir alternativas aos problemas que foram identificados na gestão escolar. E é importante frisar também que essa recomendação da Defensoria Pública ela não vem de um vazio. Já existe uma nota técnica expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que orientam para a extinção dos programas de escola cívico-militares,
com base nesses e em outros argumentos que a Defensoria Pública frisou. Óbvio que nossa análise foi feita em relação à situação específica do Estado de Minas Gerais, mas esse é um debate que já existe em outros estados e o Conselho Nacional, inclusive órgãos das Nações Unidas, já identificaram riscos para os direitos das crianças e adolescentes a partir da exposição perene dessas crianças no ambiente da educação a um ambiente militarizado, porque a educação ela parte do primado da construção crítica das ideias, do pluralismo de ideias e do debate. E isso na visão desses órgãos técnicos, destoa de uma disciplina militarizada, porque isso inibe o pensamento crítico e a pluralidade. Então, foi com base também nesses argumentos de vários órgãos técnicos que a Defensoria Pública buscou esse diálogo. E a gente está aguardando a resposta do governo do Estado para uma reunião e para um debate de uma política pública de educação que seja conforme com a Constituição, com a Lei de Diretrizes e Bases, com o Estatuto da Criança e do Adolescente e com o melhor interesse da criança e do adolescente. Doutor Paulo, para a gente encerrar, com base, né, nessa argumentação toda que o senhor citou aí, feita por parte da Defensoria Pública, para que fique claro para o nosso ouvinte, mesmo que fosse uma sugestão do governo passar, né, a administração de algumas escolas para um grupo, vamos supor assim, um grupo particular, né, reconhecido nacionalmente, não vou citar nenhum nome aqui, mas algum grupo, né, de ensino particular que tenha, né, experiência, expertise na área. Essas argumentações também seriam citadas, né, nessa recomendação da Defensoria, para deixar claro que não é uma coisa contra a militarização, e sim porque fere, né, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, essa é a minha dúvida. Se eles estivessem sugerindo, né, que uma rede de ensino particular fosse participar dessa administração híbrida aí, junto com o Estado, vocês também provavelmente entrariam, né, com essa mesma sugestão, doutor? Bom, são dois debates diferentes, né? A privatização da rede de ensino e a militarização das escolas. O que acontece é que a Defensoria Pública ela defende, na sua postura institucional, o direito das crianças e adolescentes a uma educação universal, integral e de qualidade. E isso é parte do pressuposto do investimento na educação. E a gente confia na educação pública como uma alternativa de entregar esses resultados para a sociedade. O investimento na educação pública, nos profissionais, isso tudo cumpre a Constituição. A Constituição ela permite a prestação dos serviços de educação por iniciativa privada, mas ela estabelece também a prestação desses serviços pelo Estado, pelo município, ela faz uma partilha de responsabilidades, né? O município ele prioritariamente oferece a educação infantil e o ensino fundamental, o ensino médio é destinado ao Estado. Então, há uma partilha de competências para que esse serviço fundamental seja entregue e para que as crianças e adolescentes tenham acesso a um desempenho e a um desenvolvimento pleno de suas potencialidades. O importante é que a educação seja entregue com qualidade, permitindo o raciocínio crítico, a formação cidadã e em um ambiente de paz. Tanto que a Defensoria Pública participa de projetos e tem projetos como o MESC, que é de mediação nas escolas, para a construção de um ambiente dialogado, não conflitivo, pacífico e de combate ao bullying de todas as espécies, todas as formas de preconceito e discriminação que eventualmente perpassam o ambiente escolar. A gente defende a educação pública de qualidade, integral e universal. Perfeito. Conversamos aqui na Band News FM com o defensor público, doutor Paulo César Azevedo de Almeida, que está à frente da Coordenadoria Estratégica de Tutela Coletiva da Defensoria Pública aqui de Minas, falando um pouco aí sobre essa recomendação do órgão, né, para a suspensão imediata do programa de escolas cívico-militares aqui em Minas Gerais. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.